Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Fabiana Grady e no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês um dos vistos de não imigrante para os Estados Unidos, o visto de turista. Para tirar o visto de turista para os Estados Unidos, o primeiro passo é tirar o passaporte brasileiro. Isso pode parecer um pouco óbvio, mas só para deixar registrado que os brasileiros podem sim viajar para alguns países da América do Sul só com a identidade. Na posse do passaporte, são 3 passos para solicitar o visto. O primeiro deles é preencher o formulário DS-160 na internet. O DS-160 é um formulário que se preenche online para a imigração americana, respondendo um questionário enorme e colocando suas informações pessoais. O segundo passo é o pagamento da taxa MRV, que atualmente está no valor de $160. Se você pagar a taxa com cartão de crédito, você automaticamente já vai para o terceiro passo. Mas se você pagar por boleto bancário, tem que esperar a compensação para depois voltar ao site e poder dar prosseguimento. O terceiro passo é o agendamento das entrevistas. São 2 entrevistas, uma no CASV, que é o Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto, e a outra no Consulado Americano. Lembre-se que a entrevista do CASV tem que ser anterior à entrevista do consulado, então fique atento a essa ordem na hora de agendar suas entrevistas. A entrevista propriamente dita é a entrevista do consulado, apesar de chamarem as 2 de entrevistas. No CASV você vai colher sua impressão digital, vai tirar fotografia, assinatura digital, checar alguma documentação. É bem rapidinho, leva em torno de uns 10 minutos geralmente. Como eu sou do Rio de Janeiro, foi lá que eu fiz as minhas entrevistas, mas não tem CASV e consulado em todos os estados do Brasil. Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo os estados que você pode fazer as suas entrevistas. E na entrevista do consulado você deve levar os seguintes documentos: seu passaporte, claro, a sua página de confirmação do DS-160, a página de confirmação do pagamento da taxa MRV e a página de confirmação do agendamento da entrevista, porque é nessa ordem que eles organizam as filas do lado de fora do consulado, através do seu horário de agendamento. E o mais importante, todos os documentos que comprovem o seu vínculo com o Brasil e que você tem motivo suficiente para retornar para o país. E lá dentro do consulado eles vão te direcionar para uma fila, porque tem vários guichês de atendimento e você não pode escolher aquele ali parece ser mais simpático, acho que aquele ali eu tenho mais chance de conseguir o visto. Não é assim, você não pode escolher, infelizmente, eles já te direcionam para a fila e você fala ali mesmo através de um vidro com um agente consular. E não tem nenhuma salinha especial não para essa entrevista, é ali mesmo através desse vidro. Tem entrevista que é rapidinha, tem entrevista que é um pouquinho mais demorada. Isso vai depender do que o agente consular precisa confirmar sobre você. Na verdade, ele está buscando 3 confirmações. A primeira delas é o propósito da sua viagem. A segunda confirmação é que você tem como arcar com os custos dessa viagem nos Estados Unidos. Que você não vai ficar trabalhando, que você tem, pelo período que você vai viajar, condições de arcar com essa viagem. Então você pode comprovar isso através do seu imposto de renda, de extratos bancários, mas não leva só o último mês não, leva de 3 para mais, para poder comprovar que você tem condições sim de pagar aquela viagem, que não vai se tornar um imigrante legal ou que durante essa viagem não vai trabalhar lá. Se não for você que estiver arcando com os custos dessa viagem, se alguém está pagando para você, você leva essa comprovação também. E a terceira comprovação que eles precisam de você, e essa aí é a mais importante, é aqui que surgem mais perguntas na hora da entrevista, é o vínculo com o Brasil. Você precisa comprovar que tem vínculo suficiente com seu país para você querer retornar e não se tornar um imigrante legal aqui nos Estados Unidos. E como é que você comprova isso? Matrícula em faculdade, que você está empregado, que você tem bens no Brasil, tudo que você tiver de documentação que possa mostrar isso, que você tem interesse de retornar para o Brasil, leve. Mesmo que você pense, eles não pediram esse documento, isso não é relevante, leve para a hora da entrevista, que pode ser sim que seja pedido, ou que você mencione isso na hora da entrevista e você precise comprovar. Essa terceira, como eu disse, é a mais importante das 3 comprovações que eles precisam de você. Eles precisam ficar convictos de que você
pretende retornar para o Brasil. Eu fiz uma listinha aqui com 13 dicas para essa hora da entrevista. Foi coincidência, acabou dando 13, então eu acredito que vai ser um número para dar sorte para vocês que estão assistindo aqui o canal e possam ir para a entrevista já bem mais preparados. A dica número 1 é mais para aliviar muita gente que fica preocupada que a entrevista é em inglês. Não é. A entrevista para visto de turista é em português, então pode ficar tranquilo nessa hora. Dica número 2, não mentir na hora da entrevista. Primeiro que ele já tem várias informações suas. E a segunda é que às vezes aquilo ali que você pensa que vai negar o seu visto, se você disser, nem seria motivo suficiente para negar seu visto, mas só pelo fato de você ter mentido foi. Então, fale sempre a verdade. Dica número 3, não interromper o oficial enquanto ele estiver falando. Ele está te fazendo uma pergunta, você aguarde ele terminar para você responder. Às vezes por ansiedade a gente acaba, já sei o que ele vai perguntar e acaba falando, né? É cultural, nós brasileiros somos assim, muito comunicativos, todo mundo fala ao mesmo tempo, todo mundo se entende, mas na hora da entrevista, não faça isso porque não é bem visto. Espera ele terminar a pergunta e aí sim você responde. Dica número 4, responder apenas o que eles te perguntarem. Não fique contando a vida, floreando ou achando que se contar alguma história pode comover o oficial de imigração. Muito pelo contrário, ele pode até criar uma antipatia com você por causa disso. Então, no meu caso, por exemplo, quando eu tirei o visto de turista, eles me perguntaram: o que você está vindo fazer aqui? Turismo. Você conhece alguém nos Estados Unidos? Sim, minha prima. E de acordo com as perguntas dele, com o interesse dele, é que eu fui passando as informações. Eu não poderia, por exemplo, chegar e falar: olha, é que eu tenho uma prima que mora na Califórnia, muito tempo que eu não a vejo, tô morrendo de saudade. Ou então, ai, meu sonho é conhecer Nova York, eu vi um seriado americano, Sex and the City, e eu tô louca pra conhecer Nova York. Ele não quer saber, então vá direto ao ponto, não fique contando histórias, seja o mais objetivo possível, bem direto. Respostas curtas. As pessoas falam muito sobre os agentes consulares, que eles são muito grossos. Eu acho que não é nem bem isso, eu acho que a questão é cultural, eles são mais diretos, são mais objetivos. Então, já sabendo disso, já vá preparado e já responda assim, fazendo respostas curtas, objetivas, bem direto. Dica número 5. Você não pode entrar com celular ou qualquer outro eletrônico do consulado americano. Do lado de fora, no Rio de Janeiro, tem um guarda-volumes, que não tem nada a ver com o consulado americano, e eles ficam com seu celular enquanto você faz a sua entrevista, e eles cobram, se eu não me engano, acho que R$10 para poder ficar com seu celular. Quem não se sentir confortável com isso, já sabendo que não vai poder entrar, deixa em casa, ou se vem de outro estado, já deixa no hotel também. Dica número 6. Se eles ficaram com seu passaporte na hora da entrevista, isso quer dizer que seu visto foi aprovado. Mas se eles te entregarem o passaporte, isso quer dizer que infelizmente seu visto foi negado e eles vão te entregar uma folha e nessa folha vai constar o motivo da negativa do visto. Quando você for requerer novamente o visto, você vai ter que preencher novamente o formulário DS-160 e lá vão perguntar: você já teve o seu visto negado alguma vez? Você vai dizer que sim e eles vão perguntar qual o motivo. E o motivo vai estar nessa folhinha que eles te deram. Dica número 7. Se seu visto foi aprovado e eles ficaram com seu passaporte na hora da entrevista, na hora do pagamento da taxa MRV, você já fez a escolha de como eles vão te entregar esse passaporte. Se você vai buscar ou se eles iriam entregar em sua residência. Você faz essa opção na hora do pagamento da taxa, não tem como mudar depois, então fique bem atento. Dica número 8. O visto não te garante uma entrada nos Estados Unidos, não te dá aquela certeza que porque você conseguiu o visto você vai entrar. Te garante apenas que você chegue aqui nos Estados Unidos e se apresente a um oficial de imigração. E é aqui que ele vai dizer se você pode entrar ou não. Dica número 9. O visto tem validade de 10 anos. Isso pode confundir algumas pessoas pensando que tem o direito de permanecer aqui por 10 anos. Não é isso. Nesses 10 anos você não vai precisar mais ir para entrevista no consulado. Você já viria direto se apresentar aqui nos Estados Unidos a um oficial de imigração quando você chegar no aeroporto. Mas é apenas chegando aqui que o oficial de imigração vai dizer o tempo da sua permanência. Geralmente eles te dão 6 meses, carimbo no passaporte 6 meses, mas em alguns casos eles podem carimbar apenas o tempo da sua viagem. Por exemplo, vai ficar 2 semanas, eles podem dizer que você só vai poder ficar 2 semanas. Isso é analisado caso a caso, mas geralmente eles te dão um tempo de 6 meses, essa é a regra geral. Dica número 10, é em relação à vestimenta. Não precisa ir para a hora da entrevista mega formal, de terno, de gravata, não é isso. Mas também não vá de chinelo, de bermuda, desarrumado. Não quer dizer que com certeza, porque você está mega arrumado, vão te dar o visto. E também não é certo que só porque você foi um pouco mais à vontade, seu visto vai ser negado. Mas para essa hora, eu acho legal você estar um pouquinho mais apresentável. Dica número 11.
tente não parecer tão nervoso. Eu falo tente porque realmente é difícil, e eu falo não parecer nervoso, porque realmente a gente está nervoso, mas pelo menos não demonstrar isso. Porque um nervosismo natural, eu acho que isso é aceitável, eles entendem isso também, eu imagino, mas aquele nervosismo fora do normal pode levantar um pouquinho de suspeita. Por que ele tá tão nervoso fora da regra geral? Eu sei que é um momento tenso, eu já passei por isso, entendo bem mesmo, mas tento demonstrar um pouquinho mais de equilíbrio nessa hora que vai te ajudar com certeza. Dica número 12. Se for a primeira vez que você está viajando para os Estados Unidos, lembre de anotar a partir de agora todas as suas entradas e o tempo que você permaneceu em cada uma das viagens. Isso porque na hora que você for renovar o seu visto, daqui a 10 anos, eles vão te perguntar quantas vezes você entrou nos Estados Unidos e quanto tempo você permaneceu. E eles podem perguntar também, na hora de você renovar seu visto, os países que você visitou nos últimos 5 anos. Dica número 13. Para mim, essa é uma das dicas mais importantes. É a questão da coerência. Na hora de preencher o formulário DS-160 na internet, eles vão perguntar para onde você pretende ir. Então, por exemplo, você diz que vai para Disney, né? Chegando a hora da entrevista, no consulado, vão te perguntar novamente para onde você pretende ir. Você confirma, vou para Flórida. E quando você for entrar nos Estados Unidos, você tem que entrar por um lugar que tenha uma conexão lógica com o local que você está indo. Então, se você vai para Flórida, não tem lógica você estar entrando por Nova York. Não quer dizer que isso seja um problema, mas começa a levantar uma certa suspeita. Então, vou me perguntar, então às vezes realmente pode ter uma conexão ou um voo que foi mais barato porque você fez essas paradas, né? Mas eles estão atentos a isso também, se você realmente está indo para o lugar que você falou que ia. Como o visto tem validade por 10 anos, depois, nas outras vezes, vai ser mais tranquilo. Você vai direto para qualquer lugar, não tem problema. Mas a primeira vez que você tira o visto, é legal você manter essa coerência entre o formulário DS-160 que você preencheu, a entrevista e depois com a sua entrada lá. Deixa tudo casar, que isso pode te facilitar e muito para você conseguir o seu visto e depois também, ao chegar na imigração nos Estados Unidos, você poder entrar tranquilamente. Então é isso, gente. Tirar o visto americano requer tempo, paciência, porque preencher o formulário DS-160 realmente é complicado, porque ele é muito extenso. Juntar a documentação que comprove o seu vínculo com o Brasil e tentar se manter calmo. Mas a concessão do visto realmente é imprevisível, porque a concessão do visto é um ato discricionário de cada estado, concede se quiser, o que é diferente da concessão de nacionalidade a filho de americano, que é o caso do Kevin. Aí já é um ato vinculado, tem que conceder, mas isso é um assunto para um próximo vídeo, que eu vou falar sobre dupla nacionalidade. E mesmo casada com um americano e viajando com ele, com o nosso filho que tem a dupla nacionalidade, eu fui parada na imigração também, me fizeram várias perguntas, eu fui ficar mais tempo aqui visitar a família do meu marido na época, que a gente estava só a turismo, e me faziam as mesmas perguntas normalmente, não tem essa lógica de, ela tem direito a um visto permanente, então vai ser mais fácil. Não segue essa linha de raciocínio. E até em uma dessas vezes me mandaram para uma salinha para fazerem mais perguntas. E as pessoas me perguntavam, mas se você é casada com um americano, por que você viaja com seu visto de turista, não tem seu visto permanente? É porque na época a gente morava no Brasil, então não teria lógica pedir o visto permanente, porque é um processo caro, demorado, e você não pode se ausentar do país por determinado tempo. E no caso eu iria ultrapassar esse tempo porque a gente morava no Brasil. Então eu viajava para cá sempre com visto de turista. Mas quando meu marido começou a procurar emprego aqui nos Estados Unidos, a gente automaticamente já começou a solicitar o visto permanente. Enquanto o visto de permanência ainda estava correndo, porque é demorado, levou mais de um ano, a gente visitava a família dele com visto de turista. E eu vou fazer um vídeo só explicando sobre o visto permanente em razão do casamento. Porque as pessoas têm realmente essa ideia de que, casou com um americano, você vai só lá no consulado e eles automaticamente trocam seu visto de turista para um visto permanente. E não é assim, é um processo muito demorado e são várias questões que você passa e que eu vou trazer com detalhes para vocês. No final do vídeo eu coloquei algumas fotos de viagens que eu fiz aqui nos Estados Unidos. Quem me conhece sabe que eu amo a fotografia, então seria impossível criar um canal e não trazer essa minha paixão pela fotografia aqui para vocês também. Espero que vocês curtam e que essas fotos sirvam para animar vocês a viajarem para cá e trazer energia positiva para a viagem de vocês. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que as dicas tenham sido úteis para vocês. Se vocês gostaram, deem um curtir aqui embaixo, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação para vocês serem alertados sobre os próximos vídeos que forem postados. E espero que vocês consigam o visto de vocês e que façam uma excelente viagem. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!